Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal que está sempre desvendando as mentirinhas por detrás dos filmes, séries e livros. Hoje analisaremos o filme Piratas do Vale do Silício, que também é conhecido por Piratas da Informática. E nesse vídeo irei contar para vocês como que surgiu a tal rivalidade entre Bill Gates, Billzinho para os íntimos, e Steve Jobs, Stevinho, e como foi o surgimento da Apple e da Microsoft, assim como por que o filme é chamado de Piratas do Vale do Silício se eles não piratearam nada. E, logicamente, apontarei todas as mentiras contadas no filme, o filme que é de 1999, bem antigo, né? Temos que concordar. Na minha opinião, até é a melhor dramatização dos primeiros dias da revolução dos computadores pessoais, focando nas histórias, né, de Steve Jobs, fundador da Apple, e na história de Bill Gates, fundador da Microsoft. E temos também no filme a presença, lógico, do Steve Woz, né, o Wozinho, que é o verdadeiro criador dos computadores da Apple. Né? O Steve Jobs, na verdade, não criava nada, ele era apenas um exímio vendedor de ideias e, sim, né, idealizador de algumas coisas também. E temos também o Paul Allen, Paulzinho, e o Ballmer, que junto com Bill Gates criaram o DOS e posteriormente o Windows. Por sinal, o Woz, Allen e Ballmer geralmente não são lembrados com frequência pela mídia, né? Os filmes e a mídia de um modo geral focam mais no Bill Gates e no Steve Jobs, mas eles três foram importantíssimos na elaboração do que viria a ser a Apple e a Microsoft. E já vou dizer que essa história é cheia de reviravoltas, traição, drama, comédia. Resumindo, é um filme completo, é um filmaço, né, que apesar de ser taxado por muitos como velho, eu recomendo muito que vocês assistam. Vale cada segundo, principalmente para os amantes da informática. Então pega seu macOS ou seu Windows e bora para mais um Mentiram para vocês? Embora seja baseado em eventos reais, Piratas da Informática, que é o nome que eu menos gosto, eu prefiro mil vezes Piratas do Vale do Silício, que foi como eu conheci esse filme, né? E vocês preferem qual? Piratas da Informática ou Piratas do Vale do Silício? Tem um terceiro nome que daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é. Bom, esse é o típico filme que começa de trás para frente, ou seja, ele mostra o ponto central, que é onde o filme acaba, e depois ele volta anos atrás, construindo a narrativa até chegar no ponto central da trama, que é o final do filme. Ele é um recorte de boa parte da vida empreendedora de Gates, Allen, Jobs e Woz, tá? E do Ballmer também, né? Quase que eu esqueço. E o filme começa, né, no início da década de 70 e termina em 97, né, após o retorno de Steve Jobs ao comando da Apple. Passando pela demissão dele, que aconteceu em 85, né, na própria empresa que ele ajudou a fundar, onde o John Sculley passou a perna nele. Né? Ou seja, é um recorte grande de 70 até 97, né? Eu já ia esquecendo, ele é baseado no livro Fire in the Valley, The Making of Personal Computer, de Paul Freiberger e Michael Swain. Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Infelizmente, eu só achei ele em inglês, tá? No ponto central, que é bem malucão, temos Jobs falando como ele queria que fosse feita a gravação da cena que tem uma mulher correndo com um martelo e tacando o martelo em um telão. Isso mesmo, não se assuste, esse filme é bem louco, mas toda essa loucura é explicada no final com um baita plot twist. Lógico que se você já viu, você já sabe o que é, né? Mas quem não viu,
não se assuste com todas essas maluquices, porque vai ser tudo explicado e faz parte da beleza desse filme. Cena seguinte, o filme começa de fato, né, mostrando Steve Jobs, sua namorada Chris e seu amigo Steve Woz, que fazia computadores por hobby. Inclusive, nessa cena, mostra que eles trabalhavam fazendo animação infantil em festas, né? E isso já é, vocês já sabem o que, né? Mentira horrenda. Eles nunca foram animadores de festa infantil. Sinceramente, eu nem imagino Jobs fazendo tal coisa. Ou seja, entusiastas da informática. Mentiram para vocês. Apesar dessa mentira descabida, essa cena serve para mostrar toda a complexidade e trauma que Jobs viveu por conta de ter sido adotado pela família Jobs, né? Na verdade, por ter sido adotado, né? Não tem nada a ver com a família Jobs em si. Mas o fato dele ter sido rejeitado pelos pais biológicos sempre mexeu muito com ele, né? A vida toda ele quis descobrir quem eram esses pais verdadeiros. Mas, falando em Steve Jobs, só um parêntese, volto a destacar para quem quer um filme a respeito dele, esquece aquela coisa feita lá do Ashton Kutcher ou do Fassbender, tá? Esse é o filme que tem o Steve Jobs mais próximo do real. Tudo bem que o Ashton Kutcher é a cara do Steve Jobs, concordo plenamente com você. Pena que o filme não faz jus, né? Agora, esse aqui, meus amigos, é uma obra-prima, tá? Que eu fico até triste de ficar falando as mentiras que há nele. Me arrisco a dizer que Piratas do Vale do Silício, a grosso modo, é perfeito, tá? Mas com muito aperto no coração, aqui estão algumas inverdades ou exageros que consegui extrair desse filme que eu acho maravilhoso. Bom, vou começar pelas aparências e personalidades de cada um. Steve Jobs, que é interpretado por Noah Wyle, está simplesmente incrível, né? Acabei de elogiar. Como que um filme desse não concorre ao Oscar, tá? E aqui quero deixar meus aplausos ao Martin Burke, Martinho, que não é o da Vila, né? Porque esse monstro dirigiu, e não só dirigiu, ele escreveu essa obra de arte, tá? Como eu disse há pouco, fisicamente o Ashton Kutcher é muito mais parecido, mas o Noah arrasou, mandou muito bem, muito melhor que a atuação do Kutcher, na minha opinião, né? Para quem leu as biografias de Steve Jobs, né, e o livro A Cabeça de Steve Jobs, principalmente, vai entender o que eu estou tentando dizer, tá? Outro ator sensacional é o Anthony Michael Hall, que interpreta o Bill Gates. Esse sim, até fisicamente o cara é parecido, vai estar a foto aí aparecendo para vocês. É assustador, né, até. Se bobear, os próprios filhos do Bill Gates não se parecem com o pai tanto quanto esse cara que não tem nenhum laço com ele. Mas, para variar, vem algumas características que merecem crítica, tá? E aí estou falando novamente do Woz, que mais uma vez é retratado como um pateta genial, né? E ele mesmo já deu entrevista falando que ele não é tão pacífico e bonzinho quanto os filmes desenham. O Paul Allen, nem vou falar nada, apesar dele merecer maior destaque, acho que ele é mal aproveitado no filme, assim como o Ballmer, que é um palhaço extravagante, né? Na vida real, o Ballmer é enérgico, é engraçado, bastante extrovertido, mas no filme isso torna ele muito exagerado e artificial, né? Eles conseguem extrapolar todos os limites da idiotice. A IBM e sua soberania na época é muito bem retratado, até com um tom de humor, né? E no filme Bill Gates consegue vender a ideia do DOS para eles. Vale lembrar que apesar da lenda popular criada no filme, né, com base nos discursos de Jobs de que a Microsoft roubou a interface gráfica da Apple para desenvolver o Windows, a verdade é que a Microsoft tinha licença para usar
certas partes do software da Apple. E o desenvolvimento do Windows foi mais complexo e gradual do que a simplificação mostrada no filme. Inclusive, é dessa neurose que Jobs alimentou em sua cabeça que nasce a rivalidade dos dois. A vida toda, Jobs fez essas acusações de que Bill Gates roubara a interface gráfica da Apple. Tudo bem que eram realmente parecidas, eu até diria parecidas até demais, mas não dá para dizer que foi roubado, já que ele tinha direito de usar. Vale entender que o DOS era um sistema em códigos e o Lisa e posteriormente o Macintosh já utilizavam interface gráfica e o mouse, que foi a grande novidade e que revolucionou o mundo da informática, alavancando a Apple para o patamar de quase uma religião nos Estados Unidos, que ela tem até hoje. As filas da Apple são quilométricas. E aí vem o terceiro nome do filme que eu falei para vocês agora, para que um filme com 3 nomes diferentes, meu Deus. Em 2021, esse filme foi transmitido no Brasil através do canal pago TNT com o título de Piratas de Silicon Valley. Ou seja, mais um nome para conta, uma zona completa. É Piratas do Vale do Silício, Piratas da Informática, agora é Piratas de Silicon Valley. Uma merda, Mas, bom, o fato é que o que torna essa obra completa é o recorte muito bem escolhido pelo diretor, uma vez que aborda praticamente os pontos mais importantes da história de Steve Jobs e Bill Gates. Eu até diria que aborda sobretudo a história de Jobs, já que, notadamente, o filme gira em torno dele, porque ele é o personagem mais carismático, não sei se é a palavra certa para isso, talvez melhor dizer que ele é o personagem mais humano no sentido de emoções humanas, Ele tem traumas e busca resolvê-los a todo custo, por vezes até mesmo por meio de drogas, Ele tem uma namorada, mas engravida ela e não quer assumir. Ele era pobre e fica milionário. Ele tem raiva, ele briga, ele tem emoções. Ele é uma pessoa como nós. E por isso nos identificamos tanto com Steve Jobs, provavelmente. Já os demais são vazios, Por mais que o Bill Gates seja muito bem interpretado, a culpa não é do ator. É do personagem que é assim mesmo. Mais frio, centrado, calculista. Tudo que o Jobs não era calculista, Do contrário, ele não teria sido demitido da própria empresa. Ele podia ser mau caráter, desumano, egoísta e um monte de outras coisas. Calculista, não. Esse gênio que tanta gente venera, inclusive eu, errava pra cacete. Mas isso não diminui ele, pelo contrário, faz a gente sentir empatia por ele, nos aproxima. Quantas pessoas agora que estão assistindo o vídeo não foram abandonados pelo pai ou pela mãe, ou por ambos, Bill Gates sempre teve vida perfeita, isso afasta ele da maioria, Por sinal, o filme relata a demissão de Jobs e como ele voltou para a Apple, assim como também mostra como ele descartou o amigo dele, o Steve Wozniak, o Woz, que sem ele não teria ficado milionário, porque era o Woz que fazia os computadores por hobby. E volto a dizer, o Steve Jobs era um boçal completo, porém extremamente ganancioso e um mestre em encantar pessoas. Ele era um visionário, sim, mas também era um grande apresentador. Ele tinha esse magnetismo. Em um dos livros sobre ele, se não me engano, é Na Cabeça do Steve Jobs, diz que ele movia os braços na apresentação, guiando a plateia como se ele fosse um maestro em uma orquestra. Então, o Woz e o Jobs se completavam, entende? Ninguém ali era inútil a ponto de ser descartado pelo outro. E o Jobs descartou o melhor amigo dele. Por sinal, um erro que eu achei grave nesse filme
não ter explorado o envolvimento de Steve Jobs com os computadores e tecnologia antes mesmo dele se juntar ao Woz na criação de computadores pessoais. Né? O filme talvez, na tentativa de mostrar um Jobs genial, escolhe por não contar que ele já tinha tido contato com computadores na adolescência dele, tá? E ele tinha trabalhado na Atari. Então, assim, no filme temos um Bill Gates, apesar de nerdola, meio porra louca também, né? Ele foi preso por dirigir sem habilitação e ultrapassar o sinal vermelho, o que de fato aconteceu na vida real, mas a parte dele pilotar um trator, apesar de genial, de épica, é mentira. Isso mesmo, meus amantes da tecnologia. Mentiram para vocês outra vez. Outra mentira discrepante é que no filme é mostrado que Jobs foi abruptamente demitido da Apple, como se ele tivesse sido traído, o que é uma simplificação horrenda dos eventos reais. Na realidade, houve uma luta pelo poder entre Steve Jobs e o John Sculley, que era, né, o então CEO da Apple. Jobs tentou de toda maneira remover o Sculley do cargo em 85, mas o conselho de administração da Apple ficou do lado do Sculley, tá? Deixando Jobs em uma posição sem ter nenhum poder na empresa que ele fundou. Como resultado disso, Jobs acabou deixando a Apple por vontade própria, ele não foi demitido, tá? Ele pediu demissão. E também não há registro confiável de que as equipes do Macintosh e do Liza realmente saíam na porrada como mostra no filme. No entanto, as rivalidades entre as equipes eram intensas sim, e havia um ambiente de forte competição dentro da Apple durante o desenvolvimento desses projetos. Jobs incentivava essa competição, o que gerava tensões, mas não há evidências de confronto físico como o filme mostra, tá? O filme exagerou e dramatizou muito mais certos aspectos para caber no efeito narrativo, mas a realidade era mais focada em rivalidade profissional e debates acalorados, não em violência física, tá? Mais uma mentira aí desnecessária. E assim, uma coisa que é engraçado, né, que eu até já mencionei, é como que o filme gira em torno do Jobs, né? Mas ao mesmo tempo, ele não gira em torno dele para o lado bom, ele gira em torno dele para ampliar exacerbadamente o seu lado diabólico. Né? Assim como em Cazuza, O Tempo Não Para, Steve Jobs não era só ruim, diabólico e canalha, mas o filme foca apenas nisso, como se ele, apesar de principal, fosse o vilão e Gates o mocinho. Lembrem-se que filmes hollywoodianos precisam de antagonistas, precisam de um mocinho e de um vilão. A obra, por exemplo, insiste em mostrar os estilos de vida de Jobs ostentando uma bela casa, carro luxuoso, enquanto Gates, que já era muito bem de vida antes mesmo de inventar o DOS, não é mostrado com essas ostentações todas. Até mostram o carro do Paul Allen, que é um bom carro para a época, mas Gates está sempre em situação de coitadinho. Vale lembrar que no filme a primeira sede da Microsoft foi perto de um motel. O que adivinhem só? Não é verdade. Mentiram para vocês. A ideia de que a Microsoft estava perto de um motel tem a ver com a narrativa, né? Eles tentam construir uma narrativa de que a empresa começou em um ambiente muito simples e modesto em seus primeiros dias. Né? O espaço onde a empresa trabalhava era realmente muito básico, mas não era perto de um motel. Tá? A primeira sede oficial da Microsoft, na verdade, foi um escritório alugado em Albuquerque, Novo México,
onde a empresa começou a desenvolver e vender software para o Altair 8800, que é um dos primeiros computadores pessoais. O escritório em Albuquerque era um espaço de escritório mesmo, tá alugado para iniciar suas operações. Depois a Microsoft se mudou para Redmond, Washington, em 86, onde a empresa estabeleceu seu campus principal, que é ainda, até hoje, a sede da empresa. Falando em Microsoft, Paul Allen nunca fingiu ser Bill Gates, como o filme mostra, tá? E como já mencionei antes, esse filme faz um recorte gigante indo de 70 a 97. E em 91, Jobs se casou com Lauren Powell, a mãe dos filhos que ele reconheceu. Mas cadê sua esposa e filhos que ele reconheceu? O filme simplesmente preferiu esquecer. A propósito, Bill Gates e Melinda, que foi sua esposa de 94 até 2021, também não é mencionada no filme. Ela o conheceu em 87, então, ou seja, estaria dentro do recorte do filme, né? E ele casou com ela em 94. Mas, como vimos, assim como com Jobs, tudo isso é ignorado. Por sinal, o primeiro filho de Bill e Melinda, a Jennifer, nasceu em 26 de abril de 96, mas também foi ignorado. Tudo bem que casamentos e filhos não são importantes para essa narrativa, né? Mas o fato que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa análise é que, se o fato do Steve Jobs ser um filho da puta porque não assumiu a filha se torna relevante na narrativa, então por que os demais filhos não são? Podia apenas mencionar, né? Mas isso é só meu ponto de vista, meu famoso pitaco. Por falar nisso, Jobs inicialmente negou a paternidade de Lisa e foi obrigado a reconhecer a paternidade após uma disputa legal. Ele foi obrigado a reconhecer, beleza? Ao longo dos anos, ele fez esforços até para melhorar seu relacionamento com ela, mas a relação deles sempre foi marcada por desafios, principalmente por parte do Jobs. A cena do filme, onde ele visita a Lisa, é mais uma representação idealizada do que um retrato fiel da realidade. Em outras palavras, é mentira. Só para completar, pessoal, Steve Jobs e sua esposa Lauren Powell tiveram o primeiro filho, Reed Jobs, nascido em 22 de setembro de 91. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da análise. Minha avaliação é que, como biografia, eu dou nota 7, tá? Tem muitas menteirinhas, porém, são mais para adorno no geral, né? A grosso modo, é contado adequadamente o filme. Eu preferiria, sim, que não tivessem, né, não inventassem muito, não tivessem mentirinhas. Eu sou da opinião que o filme deve ser como foi a história. Quem não gostar, não assiste, né? Ah, vou achar chato, não assiste. Mas o filme não quer te contar história nenhuma, né? A grande verdade é que eles se aproveitam da história dos outros para farmar rios de dinheiro em cima de gente como a gente, né? Que acreditam em tudo que vê. Como filme no geral, nem preciso dizer, né? Vou dar um 9, é de bom tamanho. Eu até daria 10, porque eu amo esse filme, mas ele te faz rir, ele tem drama. Então, para quem gosta desse assunto como eu, ele te prende a cada segundo, e por isso eu vou dar 9. 10 eu acho exagero. Calma que eu vou justificar o 9, tá? Por que 9 e não 10? Por conta das mentiras, né? E assim, eu sou fã de informática, eu sou fã da história deles, né? Eu gosto desse assunto, e por conta das mentirinhas, eu me senti um pouco traído pelo filme. Tem coisa descartável que não agrega, mas tem cenas inventadas que até eu buscar saber a verdade, eu jurava que realmente tinham acontecido.
como o lance de Jobs botar as equipes para brigarem a ponto de sair na porrada. Eu não aprovo tal atitude, mas vamos combinar que chega a ser muito maneiro de tão surreal, né? Prende a sua atenção. E também acho que pegaram muito leve com Bill Gates. Ele é apenas ganancioso, enquanto Jobs é diabólico. Eu acho que o filme poderia ser mais neutro. Mas é isso, né? A trilha sonora, por sinal, é maravilhosa, né? Logo no início do filme tem a música No Time, do The Guess Who. Tá o link aí na descrição para quem quiser ouvir. E é isso, né? Após desmascarar o filme Piratas do Vale do Silício, agora sabemos o que é verdade e o que é ficção. É incrível como algumas histórias podem ser moldadas para criar uma narrativa mais envolvente, mas é sempre importante saber o que é verdade no final das contas. O papel do canal é esse, né? Trazer a verdade para vocês. Se você gostou de descobrir as verdades escondidas por trás desse filme, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, né, para ter mais análise e revelações como esta. Compartilhe com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp, enfim, compartilha com geral e nos siga lá no Instagram, @mentirampravocês. Quais outras histórias vocês gostariam de ver analisadas aqui? Deixe suas sugestões nos comentários abaixo e quem sabe a gente não explora, né, a sua ideia em nosso próximo vídeo. Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por trás das telas. Obrigado por assistir e até a próxima. Fique atento às mentiras e aos segredos por trás das suas histórias favoritas.